Gravando. Resolvi chamar alguns grandes amigos para falarem um pouquinho sobre o seu segundo vento. E no episódio de hoje, Vitor Clay. Oi, Dani. Oi. E aí, Vitor, qual que é o teu segundo vento, cara? Meu segundo vento. Não lembro nem do primeiro direito, das coisas foram tão naturais, né, cara? Sei lá, a música é uma parada muito louca na vida, na minha ao menos, assim, porque ela me ensinou muitas coisas sem me dizer nada. Tipo, eu mesmo tava dizendo pra mim, sabe? Eu mesmo falava pra mim as coisas e quando eu percebi isso eu já tinha, sei lá, devia ter uns 17 anos quando eu percebi isso. Mas eu comecei na música desde os 10, cara. Sempre toquei, sempre escrevi minhas próprias músicas, falei pro mundo minhas próprias mensagens, minhas próprias palavras. E quando eu vi, tudo aquilo ali era uma resposta pra mim mesmo, às vezes, né? E até eu perceber isso demorou um tempo, mas tem grande incentivo de muitas pessoas. Eu acho um dos caras que eu nunca vou esquecer na minha vida é o Armandinho. Ele sempre foi um ídolo pra mim, assim, Deus, caraca, Armandinho, sonzeira, o bicho, eu ouvia o som dele. Quando ele resolveu me apadrinhar, que eu lembro muito bem quando eu tava entrando na casa dele ainda cheio de terra de tênis, de jogar tênis, que meu pai sempre foi jogador profissional e eu jogava também. E eu entrei na casa do Armandinho cheio de terra porque eu tinha vindo do treino, ele me convidou pra ir lá. E aí ele começou a me falar que tinha gostado do meu som, que eu era bom, que eu tinha talento, que eu sabia o que eu tava escrevendo, que a parada era natural. Eu realmente parei pra pensar, pô, caraca, eu sou bom nisso mesmo, cara. Eu acho que eu tô fazendo diferença, né, na vida das pessoas. Se o Armandinho falou pra mim que eu sou bom, ele que era ídolo pra mim naquela época, e até hoje sempre vai ser, eu sou bom mesmo, né, cara? É legal isso, assim, tu ouvir isso de alguém, assim, importante. E a partir dali as coisas começaram a dar certo pra mim, assim, quando eu ouvi aquilo. Às vezes a gente só precisa de uma chavinha, assim, sabe? Pra mudar a função na cabeça. Muita gente é boa, mas não acredita, assim, às vezes. Sempre acha que é pior que alguém, ou que tem que ter alguém de referência, tem que ser igual aquele cara. E às vezes a gente não tem que ser igual a ninguém, a gente só precisa ser a gente mesmo, sabe? Eu lembro que quando eu jogava tênis, sempre que eu tava perdendo um jogo, eu acabava brigando comigo mesmo. Eu nunca brigava com o adversário, eu brigava com o treinador, não, era sempre comigo mesmo a parada. E esse tempo eu tava pensando sobre isso e eu percebi que tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente vem de dentro da gente, não vem de mais ninguém, cara. Então muitas vezes a gente acaba culpando os outros, ou culpando o pai, ou culpando a mãe, quando na verdade a gente só tem que olhar pra dentro e acreditar na gente, cara, não culpar ninguém. A partir do momento que eu comecei a acreditar em mim, que eu comecei a escrever e fazer minhas próprias coisas, comecei a tocar o violão do meu jeito, sem ouvir ninguém, e comecei a bater no peito e falar, pô, vou fazer dessa forma. Lógico, sempre tive meus professores, meus mestres na música, nas composições. Eu comecei a ver que o mundo começou a sorrir pra mim, cara. As coisas começaram a dar certo, mais pessoas começaram a seguir o meu trabalho, mais pessoas começaram a tatuar minhas mensagens no corpo, mais pessoas começaram a cantar meu som. Seja lá quem for que tá assistindo o vídeo, não pense que eu quero fazer sucesso nem nada disso. Eu acho que eu nunca pensei nisso, cara. Pra não mentir, eu já pensei, mas nunca visei isso como meu objetivo. Meu primeiro objetivo sempre foi fazer o meu som do meu jeito e eu ouvir e gostar do Vitor que tá saindo ali. O Vitor Clay que tá tocando na caixa de som é o Vitor Clay que eu quero ser. Não ser um cara que simplesmente tá na TV por estar na TV. E acho que esse é o princípio de tudo, acho que na arte principalmente. Eu como lido com a arte, com a música, a gente tem que ser quem a gente é, cara. Um pouco tempo atrás eu recebi um depoimento de uma menina que ela teve um problema de saúde, ela teve um câncer. Ela falava que uma das minhas músicas, Farol, o nome tinha salvado a vida dela. E o texto devia ter sei lá quantas linhas, mas numa madrugada da noite eu sentei sozinho no silêncio e comecei a ler. E eu me emocionei porque duas frases do meu som mudaram a vida da minha, velho. Ela tava na cama do hospital e o texto começa mais ou menos dizendo como se ela estivesse na cama e ouvisse o que os médicos estavam falando, que era grave, que tinha que cuidar. E ela disse que a primeira frase que veio na cabeça dela era: o mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol. Quando eu escrevi esse som, eu lembro que era 2014, eu escrevi no meu iPhone no bloco de notas essa frase, porque ela veio na cabeça, não sei por qual motivo, mas ela veio. E era justamente isso, cara. Às vezes a gente
Às vezes a gente acha que tá tudo errado e na real tá tudo certo, cara. O sol tá sempre aí pra todo mundo, cara. E a chuva também, não quer dizer que a chuva é ruim ou que a tempestade é ruim. E nem que o sol é bom ou vice-versa. Tudo depende da maneira que tu vê o sol e da maneira que tu vê a chuva. Tem gente que se alegra na chuva, tem gente que se alegra no sol. Tem gente que se alegra no tempo nublado. Então eu acho que cada um de nós precisa encontrar a nossa alegria, cara. A nossa força pra lutar, a nossa força pra correr atrás dos nossos sonhos. E mudar a vida das pessoas. Eu diria pra vocês que eu sou um cara completamente realizado, 100%. Mas como a gente é ser humano e ambicioso, a gente sempre corre atrás dos nossos sonhos. Então, voltando ao assunto da TV, eu quero estar na TV pra curar mais pessoas, cara. Não pra estar lá pra ganhar disco de ouro. Se ganhar, pô, muito obrigado, senhor. Se eu ajudei uma pessoa, eu posso ajudar 2, eu posso ajudar 3, eu posso ajudar 10 milhões. Então, eu acho que o meu princípio é esse, cara. Fazer mais frases que mudem a vida das pessoas, assim como mudou a vida dessa menina. E espero que mais pessoas sigam esse objetivo, porque o mundo vai ser um lugar bem melhor se a gente começar a pensar dessa forma.